bom dia, meus queridos. Hoje é 20 de novembro, segunda-feira, e o tema do nosso devocional de hoje é muito especial. Deus tem abundância para você, mas você precisa fazer a sua parte. E a passagem que nós iremos estudar hoje vai ser João. Aí na Bíblia tem João 1, 2, 3, é só João, tá? Para vocês não se confundirem. João 6, a partir do 1. Ele é um versículo extenso, mas ele é muito interessante. A gente vai estudar ele todo. Jesus alimenta uma multidão. Depois disso, Jesus atravessou o lago de Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então ele disse a Filipe, que era um dos seus discípulos: "Onde vamos comprar comida para toda esta gente?" Jesus, ele sabia muito bem do que ele já iria fazer, mas ele disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. E Filipe então respondeu assim: "Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata." Meus queridos, se vocês não sabem, a título de curiosidade, nessa época a prata ela valia muito mais do que o ouro. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente?" Então Jesus respondeu: "Digam a todos que se sentem no chão." Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Gente, vocês têm noção do que é quase 5.000 homens? É muita gente. É muita gente, só para 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus, os repartiu com todos e o fez mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: "Recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada." Eles foram obedientes, ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: "De fato, esse é o profeta que devia vir ao mundo." Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. Amém. Gente, para quem tiver interesse, continue fazendo a leitura desse livro de João, porque ele conta dos milagres de Jesus e ele é muito interessante, que aí o próximo vem a parte que Jesus ele anda em cima das águas. Quando o povo procura por Jesus, ele é bem, bem, bem interessante esse livro. Mas então, meus queridos, o que nós podemos aprender, Minha pergunta de todos os dias. Jesus, ele faz uma pergunta a Filipe para poder observar a reação dele diante de uma situação complexa de resolução. Mesmo já sabendo como que ele ia resolver o problema, Jesus, ele era dotado de toda sabedoria. Quando nós fazemos essa pergunta para Jesus, é porque nós queremos saber ou aprender algo, ou ter resposta, ou ter a resolução de algo. Mas quando Jesus ele faz uma pergunta, é porque ele quer nos ensinar uma grande lição. Então, quando você passa por momentos na sua vida em que você está em dúvida, que você foi colocado à dúvida, que Jesus ele está te indagando alguma coisa, é porque ele quer que você aprenda com aquele processo para poder conseguir dar a resposta para ele. E quase 100% das vezes o aprender nesse processo é ter fé, confiar. Nós podemos ver que inicialmente eles não tinham nada para poder oferecer naquela multidão, mas no final ainda
sobra 12 cestos. Ou seja, né, para 5.000 pessoas ainda assim sobrar 12 cestos de alimento, é porque era muita comida. Assim, é de se impressionar. Quando a gente faz essa pergunta para o Senhor, isso nos leva a um outro questionamento. Porque é dito, né, na passagem que todos que estavam ali, os mais de 5.000 homens, eles comeram o suficiente. Mas afinal, quanto que de comida havia, né? Porque dentro do livro fala que eram 5 pãezinhos e 2 peixes. Desses 5 e 2 peixes, ele foi repartindo, conseguiu alimentar mais de 5.000 homens e ainda teve sobra de 12 cestos. Quanto de comida, né? Ele não fala em forma quantitativa quanto de comida que ele conseguiu fazer. A palavra, ela revela que foram entregues nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixes. Aos olhos dos discípulos e da multidão, nunca se passou de 5 pães e 2 peixes. Ou seja, né, aos olhos humanos, nunca foi suficiente. Só que no final, ainda assim, sobram-se 12 cestos. E aí a grande pergunta que nós fazemos é: quando 5 pães e 2 peixes se tornaram bastante? Essa que é a maior questão. Meus queridos, às vezes a gente passa por momentos na vida familiar, né? A gente passa por momentos de escassez familiar na nossa família, tanto escassez financeira quanto escassez emocional, escassez de afeto e escassez de coisas materiais, e isso às vezes acaba fazendo a gente acreditar que não existe abundância, que existe muito dinheiro no mundo ou muito afeto no mundo, mas que ele é determinado apenas para um número X de pessoas. Só que quando a gente, em algum momento na vida, começa a chegar próximo de conseguir romper disso, de conseguir romper dessa crença de escassez, dessa crença limitante, como a gente vem sempre, né, desse costume de somente enxergar 5 pães e 2 peixes e acreditar que isso não é o suficiente, quando a gente tem algo multiplicado e tem abundância, 2 situações podem acontecer. A primeira, a gente não se considerar merecedor de estar ganhando aquilo, de estar recebendo aquilo. A gente tem uma crença limitante tão forte, uma crença de escassez tão forte, que a gente não se considera merecedor para poder estar recebendo aquela abundância, para poder estar vivendo aquela abundância. Porque como a gente teve num período de escassez tão grande, a gente acredita que quando a gente recebe abundância, a gente está tomando o que é o do outro. Alguma outra pessoa, ela está deixando de receber, e não, sabe? Deus, ele fala na palavra dele: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ou seja, tem dinheiro para todo mundo no mundo, tem alimento para todo mundo, tem comida para todo mundo, tem abundância para todo mundo no mundo. Segunda situação, a gente é tão preso nessa crença limitante e nessa crença de escassez que quando a gente recebe algo, quando a gente começa a prosperar em algo, a gente está tão acostumado em estar naquela situação de escassez ali que a gente acaba batalhando para poder acabar voltando para ela. Eu conheço histórias de pessoas que vocês também devem conhecer, histórias às vezes de ex-BBBs que ganharam uma bolada de dinheiro e algum tempo depois perdeu tudo e já não tinha mais nada, tinha voltado para estaca zero. Então, meus queridos, o que a palavra ela teve para nos ensinar hoje, e eu até tenho para poder dar como testemunho da minha vida. Hoje eu, mais tarde, estou embarcando para uma viagem para um lugar que eu jamais imaginei que um dia eu poderia pisar, que eu jamais imaginei que um dia eu poderia ir. Tanto que eu nem sonhava, né? Para mim era algo tão inalcançável, então lá longe, na terra tão lá distante, que eu nem me ousava a sonhar, porque eu falava, não é para mim isso. E quando eu rompi, né, e esse processo de romper com esses pensamentos e com essas crenças limitantes e com essa crença de escassez é um exercício diário.
Quando eu comecei a romper com isso, eu passei a experimentar o próximo nível. Eu passei a entender que quando Deus ele abençoa a minha vida e quando ele dá abundância para minha vida, eu tenho a possibilidade de transbordar mais na vida de outras pessoas. Eu tenho a possibilidade e condições de transbordar cada vez mais na vida de outras pessoas. Eu mostrei para Deus que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, meus queridos, assim como Jesus, ele mudou minha realidade, ele muda a realidade de tantas outras pessoas e mudou a realidade daqueles 5.000 homens e daqueles discípulos que estavam junto com ele quer mudar e ele está disposto a mudar a sua realidade hoje, mesmo que para os seus olhos pareça impossível. Decida, a partir de hoje, neste momento, a confiar em Deus, pois tudo é possível ao que crê. Deus, ele está disposto e ele quer levar você a um próximo nível, levar você a uma vida abundante, para que você possa transbordar muito na vida de outras pessoas, para que você possa transbordar na vida dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas que você ama. Nunca se esqueça, Deus ele é especialista em transformar realidades. Amém? Meus queridos, feche seus olhos. Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia. Obrigado, Pai, por nos permitir acordar, respirar. Obrigado pelo nosso pão de cada dia. Obrigado por todos os nossos bens materiais, espirituais, pessoais. Pai, obrigado pela nossa família. Obrigado pela nossa casa, pelo nosso carro, por todos os bens materiais, por todas as experiências que vós permitisse que nós vivesses, Pai. Paizinho, no dia de hoje eu só tenho que lhe agradecer por tudo, 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 Pai, por tudo que vós proporcionastes nas nossas vidas, Pai. Paizinho, no dia de hoje, eu quero demonstrar minha profunda e eterna gratidão, Pai, por todos os planos e projetos e sonhos que vós colocaste no meu coração e sempre me dá a condição de realizar eles, Pai. E no dia de hoje, Pai, abençoe a vida de cada irmão que está ouvindo esta mensagem, transborde na vida de cada irmão, Pai. Dai a eles fé e esperança para que eles creem que a tua vontade é transbordar e trazer abundância para a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Amém, amém, meus queridos. Muito obrigado pela companhia novamente. Já sabe, compartilha essa mensagem. Vamos transbordar. Transbordar, quando eu falo de riqueza, de prosperidade, eu não estou dizendo somente no sentido material e o sentido do alimento, né? O pão que enche a barriguinha, né? O alimento, a comida. É esse pão aqui que a gente está consumindo agora, que é a palavra do Senhor, que é a palavra de Deus. Vamos transbordar na vida de outras pessoas, vamos abençoar a vida de outras pessoas com a palavra de Deus. Muito obrigado pela companhia novamente. Tenham um excelente dia, uma excelente semana, que todos vocês tenham uma semana muito abençoada e cheia de luz. E nos encontramos amanhã novamente. Fiquem todos com Deus.